Oi, gente, estamos aqui mais um episódio do Pode para Elas. E hoje a minha convidada é a doutora Marília Sá. Nós vamos falar sobre gestação natural, o método Billings, o que é que a gente pode fazer para aumentar a nossa chance de engravidar. Então tem muito conteúdo aí para vocês. E lembrando mais uma vez, toda semana temos conteúdo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, já se inscreve, já ativa as notificações para não perder nada. E aí, Marília? Tudo Olá, tudo bem? Vamos bem? conversar. Gestação natural. Vamos. Ela é a deusa da gestação natural, Vixe, gente. Maria. Me conte, Marília, e aí, esse método Billings tão famoso que agora todo mundo quer conhecer, como é que a gente faz para se conhecer melhor? Na minha cabeça, método Billings era só para quem queria evitar de forma natural. Mas aí eu acabei de saber que o método Billings você usa esse nome também para quem Sim, quer aumentar a sua chance de engravidar naturalmente também, não é isso? na verdade, o método Billings, ele começou a ser estudado mais ou menos na década de 50. E ele surgiu dessa necessidade realmente de um método que pudessem os casais programar as gestações, a necessidade de um método contraceptivo para aqueles casais que não queriam fazer uso dos métodos artificiais. E nessa época ainda não tinha esse advento dos contraceptivos artificiais, que começou ali também, lá para a década de 60, por aí. Não tinha esse boom ainda, né? Uhum. E aí tinha essa necessidade, porque o que existia naquela época era a tabelinha e o método da temperatura, que muita gente confunde com o Billings. O Billings a gente chama de MOB também, tá? Que é método da ovulação Billings. Então, às vezes, Sim. se eu falar MOB, é a mesma Tá, coisa de então Billings. Que a MOB gente é a fala MOB abreviação. também, é a mesma. Então, o MOB, ele surgiu dessa necessidade. Como foi, né? E da onde que nasceu isso aí? Então, um médico na Austrália, o nome dele é John Billings, ele começou a estudar a pedido de um padre, que pediu para ele, olha, estude, descubra alguma forma das famílias conseguirem organizar melhor, programar os seus filhos, porque tabelinha aí, não sei o quê, não dá certo, não conseguem, e aí chamou ele para isso. No começo ele estranhou, porque ele é neurologista, ele não tinha nada a ver com essa área de ginecologia. Mas ele se dispôs a estudar sobre isso. E aí ele começou e falou: olha, vou separar aqui 3 meses da minha vida e vou estudar sobre isso para tentar descobrir se existe alguma forma das mulheres terem o domínio sobre a fertilidade. Essa era a ideia, né? Delas Sim. saberem reconhecer, será que o nosso corpo dá algum sinal claro de quando a mulher está fértil, de quando ela não está, de quando ela está ovulando. E aí ele começou a estudar sobre isso. E aí começou a fazer muitas descobertas. E o que iriam ser 3 meses virou uma vida inteira, né? Ele dedicou a vida inteira dele a estudar isso. E a mulher dele também estudava junto com ele, era John e Evelyn Billings. E então eles começaram, aí ele começou a estudar, a pesquisar e descobriu que, além da questão da tabela, né, e da temperatura, existia um muco cervical que já tinham relatos nos livros de que ele estava associado à fertilidade. E aí ele começou a pesquisar mais sobre o muco. O que que ele fazia? Ele pegava muitas mulheres, começava a anotar a observação. Ele ensinava como que elas iam observar. Uhum. E elas começaram a registrar. E ele pedia que fosse feito um registro e pegou, assim, muitas mulheres. Começava, assim, com 100, 200, 300. E à medida que o estudo ia aprofundando, aumentava o número de mulheres. Até ele conseguir milhares de mulheres. E fazendo essa avaliação, ele percebeu que existia um padrão que se repetia, né? E além Sim. dessa avaliação do muco que cada mulher fazia e dos registros, ao mesmo tempo ele fazia dosagens hormonais dessas mulheres para ver se a mudança do muco coincidia com a mudança hormonal. E aí ele via que a subida do estradiol, que é o que acontece ali na fase fértil, está associada à mudança no padrão do muco e que a mudança brusca do final coincide exatamente com a subida da progesterona. E aí, como eles começaram a ver o mesmo padrão se repetindo em muitas e muitas e muitas e muitas mulheres, eles viram que esse era um método que não era assim, muito superficial, não era uma coisa insegura, existia realmente uma ciência ali, e aí eles começaram a realmente fazer estudos científicos, publicar, existem vários artigos disso, mas são todos antigos, né? Porque naquele tempo eles já conseguiram comprovar realmente a eficácia. E aí eles começaram a fazer esses estudos, dosagens hormonais, avaliar, e com o tempo eles começaram a perceber que
aquelas mulheres que tinham relações naqueles períodos férteis, elas engravidavam, e as mulheres que não tinham relação, porque elas também registravam isso, no período desse muco e dessa mudança do padrão, elas não engravidavam, e eles... Tudo isso foi servindo, né, de material para eles conseguirem realmente, ao final, identificar o que era o período fértil, qual era o período que tinha probabilidade de engravidar, e o que eles observaram, né? O que é importante perceber nisso? Existe um padrão de fertilidade das mulheres e existe um padrão de infertilidade. Então, cada mulher é diferente, né? Não adianta eu achar que o meu padrão é igual ao seu. Eu tenho muito muco, eu tenho pouco muco, eu tenho... Então, as mulheres, elas são diferentes, mas as mudanças do muco, sob a ação das mudanças hormonais que acontecem na ovulação, elas são a mesma para todas as mulheres, tá? Em algumas mulheres vai ter uma quantidade diferente, mas o padrão de mudança é igual. E é isso que a mulher reconhece, é isso que ela precisa aprender. E o que ela precisa também aprender para ela saber reconhecer quando ela está fértil, primeiro é ela saber reconhecer quando ela está infértil, que é uma coisa que existe no método, que é descobrir o seu padrão básico de infertilidade. Toda mulher tem um padrão, o meu também não é igual ao seu. E aí a gente precisa fazer o quê? Como ele fez lá no começo. A mulher, quando quer aprender, ela tem que ter um gráfico, ela vai fazer os registros. Que hoje em dia é tudo em aplicativo, né, Maria? Mulher, eu sou do papel. Não. Eu odeio, toda paciente, olha, quando a paciente que chega com o aplicativo. Quando é que você mexeu? Peraí, doutora, tá tudo aqui, não sei mais de nada. Então, Mas uma coisa que eu lhe digo também já é diferente. Isso é muito comum em mulheres que usam contraceptivos artificiais, porque ela não tá nem um pouco preocupada com o dia que ela vai menstruar. As mulheres que não usam, elas têm uma consciência maior do ciclo. Então, normalmente... As suas pacientes... Normalmente, elas chegou sabem. Paciente de Marília no consultório, que a gente tem muita... Ela já é mais orientada com relação a isso. Todas já sabem o período que tá, não usam anticoncepcional, todas já sabem. E elas conhecem, elas sabem o que é fase lútea, a fase folicular, elas reconhecem quando estão ovulando, porque... Isso é muito importante, Isso faz parte do método. Para você fazer, você tem que ter. Exatamente. E sim, por que eu lhe falei que não é só um método contraceptivo? Porque o Billings, na verdade, ele é um método de autoconhecimento. Ele nos dá, como ginecologista, quando uma paciente traz os gráficos dela para mim, ele me dá muitas informações do ciclo dela. Assim, o gráfico, depois eu mostro para você. Ele é uma tabela, assim, uma folha com 3 ciclos. Cada folha, para quem faz à mão, que eu prefiro 1000 vezes, porque visualmente é muito melhor para a gente. Porque na hora que eu bato o olho, eu estou enxergando 3 ciclos. A duração, o tamanho de cada fase. A gente usa símbolos, a gente muda as cores. Então, só de bater o olho, eu já sei se ela tem uma fase lútea curta, se o ciclo dela é regular, se ela tem ciclos curtos, porque ela tem fase lútea curta ou porque ela ovula cedo. Então, na hora que eu olho ali, me dá muitas informações importantes que eu posso usar, tanto para saber da saúde ginecológica da mulher, como para ajudá-la, né, na hora dela reconhecer qual é o dia mais fértil. E quando a gente está ensinando a paciente, ela está aprendendo as regras que ela precisa realizar para evitar uma gravidez, se por algum momento ela não quiser engravidar ou não puder. E se ela quiser, a gente também consegue identificar os dias mais férteis. Isso aumenta absurdamente. Com certeza. É como um coito programado, que você não está induzindo. Eu estou falando que você está identificando a ovulação para orientar a paciente. Olha, esse aqui é o seu dia mais fértil porque o óvulo está lá. E assim, as mulheres que fazem o método, que têm essa consciência, que fazem bem feito e que entendem, elas sabem qual é esse dia. Não preciso fazer teste de LH, sabe? O dia exato, você sabe. Se eu não ovulei hoje, eu ovulei ontem. Você consegue saber perfeitamente. E isso aumenta muito as chances de uma paciente engravidar do que quando é uma paciente, assim, perdida no tempo e no espaço. Que ela não sabe se ovula, não sabe nada. Não tem certeza, não percebe muco. Eu atendo o paciente com muco fértil achando que... porque tá saindo um corrimento. Você vê que a pessoa não tem um mínimo de autoconhecimento. Tá saindo um corrimento. Como é? Quando ela começa a falar, olha, é transparente, todo mês tá saindo. Nunca ficou boa. É transparente, igual uma clara de ovo. Gente, isso é ovulação. Mas, assim, a gente não conhece. Por quê? É um conhecimento que nos foi tirado. Né? Há anos atrás, as mulheres tinham mais noção. Mas a gente não tem, a gente não aprendeu isso. Nos nossos livros de medicina, diziam que isso não funciona. Eu aprendi assim. Na faculdade, né? Não funciona. O método Billings está lá. Tem 3 linhas do livro sobre isso.
E ainda botando assim, um índice de falha de 20 a 30%. Quando, na realidade, os estudos mostram que se o método for realizado da forma perfeita, o que é forma Ou perfeita? seja, o médico tem que conhecer Com perfeitamente, registro, para ensinar. ou ela tem que ter uma instrutora do método, com registro todos os dias, né? Ela precisa registrar, ela precisa ter um bom aprendizado, e o ideal é que o parceiro ele conheça e faça junto com ela, ou pelo menos que ele compreenda e aceite que ela faça, né? Não é um método que se faz individualmente. Claro. Um O método casal tá comportamental, junto naquilo, né? o método comportamental é um método que divide responsabilidades. Então, a responsabilidade de evitar uma gravidez, ela não tá só na mulher, é dos Sim. dois. Sim. Então, na hora que ela faz isso, a responsabilidade é dos dois. E não cai sobre nenhum dos dois os malefícios, os efeitos colaterais dos métodos artificiais, que normalmente sobra para a mulher. Né? Então, assim, mais um benefício aí do método é que você não agrega nada de ruim para a sua saúde. Você melhora a comunicação do casal, melhora, porque ele vai ter que compreender os períodos Participar, férteis, ele vai né? participar. Então, terão alguns dias de abstinência, outros não, alguns ciclos, talvez mais, no período de aprendizado. Com certeza, os dias de abstinência serão maiores, porque você está Com aprendendo, né? medo, né? Você fica com medo. Então, se a regra manda esperar 3 dias, você espera 5. Então, algumas Pra coisas garantir. acontecem para garantir, até você se sentir segura. E por mais que a gente ensine, a pessoa não Ei, mas aprende. você lembra que na sua primeira gestação você achou que não tinha ovulado, não foi? Não teve alguma coisa disso? Vocês, mas olha, eu fiz o Billings bem direitinho, não foi de Clarinha? Não teve Não, alguma foi a de coisa? Clarinha, não. Não, eu não lembro, assim, como Foi foi o meu Fernando, histórico, não. na verdade. Não, eu engravidei 4 vezes, né? E a primeira gravidez, e eu falo assim, uma das coisas que o método ele vai lhe ajudar, a não ser que você tenha outras patologias que vão lhe dificultar de engravidar, caso você não tenha, ele vai lhe ajudar, você vai engravidar muito Sim, mais se você rápido. for fértil, Se você vai você for engravidar mais fértil e rápido. souber o dia, às vezes Isso. basta um mês, Gente, isso aí entendeu? tem evidência, né? Acabou de sair um consenso sobre comportamentos que aumentam sua chance de engravidar naturalmente. E a primeira coisa é essa: é você reconhecer período fértil e aumentar a relação sexual naquele período. Sim. Então, assim, um casal que tem uma relação no período fértil, ele tem chance de engravidar. Mas a chance de um casal que vai namorar 4 vezes é maior. E eu falo, você pode namorar todo dia. Agora, se Sim. você não namorar nos dias férteis, minha filha, não vem menino, não. Pode passar 10 anos tentando. Por isso que, ó, tem paciente minha que eu faço coito, faço acompanhamento, né, da ovulação. Às vezes o marido viaja, né, na semana, volta no final de semana, enfim. Tá ovulando, minha filha, vai atestado. Deu jeito. Você vai junto. Você vai junto. Não, tô de plantão. Ele vai pro plantão com você, você vai pra casa. Deu um jeito. Não tem o que Troca o fazer, plantão. né? Isso aí não tem, gente. É. E, enfim. Então, que- e aí como foi? Sim. Na minha primeira gravidez, eu lembro que eu estava casada fazia, acho que 1 ano mais ou menos. E aí eu falei, a gente ia viajar, eu lembro, para Canadá, para o casamento da irmã do meu esposo. Aí eu falei, não, eu não vou liberar para engravidar antes, porque eu tenho medo de ficar grávida lá e sentir alguma coisa. Aí eu tô em outro país. Aí eu falei, não, quando eu voltar, eu começo a tentar. Só que aí um mês, aí eu falei, não, eu vou arriscar só um mês. Também não é assim que engravida tão rápido, né? Não sou tão fértil. Não é possível, o povo fica não sei quanto tempo, tem não sei É. quantas tentativas. Aí eu lembro que uma arriscada numa fase que eu sabia que eu estava fértil, eu engravidei. Desculpa. Eu engravidei já na primeira tentativa, assim. E foi uma gravidez química, que eu perdi, assim, rápido. 3 dias depois, mas o sofrimento, meu Deus, só sei. É. E aí, E a primeira, né? fomos pra viagem, e porque a gente nunca acha que vai acontecer, na verdade. Não. Né? Fomos pra viagem, aí quando eu voltei da viagem, no mês seguinte eu falei, pronto, agora eu vou começar a tentar, sabia? O dia fértil, pronto. No mês seguinte eu tava grávida. Gente, esse negócio realmente funciona, porque às vezes você tá fazendo o método natural, eu vejo algumas pacientes, e você pensa, será que o método é tão seguro assim? Eu acho que eu não tô engravidando também, porque também não é tão fácil. Mas não é, eu não engravidava porque eu realmente fazia o método direitinho. E aí, na segunda tentativa, Pra evitar, né? Você fazia? pra evitar. Sim. E aí, na outra vez que eu comecei a tentar, na primeira vez, eu engravidei. E foi um que eu perdi também, com quase 14 semanas. E aí, um mês depois, que eu sei que a orientação é esperar mais uma vez me veio aquele pensamento. Mas também não é assim. Eu não vou engravidar no primeiro mês. E aí, um mês depois que eu tinha feito uma curetagem de aborto, eu engravidei de Maria Clara, de novo, na primeira tentativa.
E pronto, né? Aí eu falei, não, agora eu já sei que realmente é assim. Então, assim, eu sabia que na época em que eu não engravidava realmente porque eu fazia o método e ele era seguro. E aí, depois que eu tive a Maria Clara, que eu tive um parto prematuro, que foram muitos problemas, eu não podia engravidar, que eu tinha muitas coisas ali que realmente poderiam me dificultar se eu engravidasse. Eu fiquei, eu engravidei de novo, Maria Clara ia fazer 4 anos. Então, assim, todo esse tempo eu Evitando. fiz o método. E o marido não E vai eu liberar, sabia que não? eu não podia engravidar. Vai liberar, não, marido? Sim, mas eu falei, eu tinha muitas pendências com relação à saúde da minha filha e da minha própria saúde, porque eu não Sim. queria arriscar Sabe de do seu útero. engravidar e passar pelas complicações que eu passei, ou de ter outro aborto, ou de ter. E isso faz parte também de um pouquinho dessa questão da gravidez. Quando eu comecei a estudar sobre melhora da fertilidade da gravidez natural, como alcançar gestações mais saudáveis, foi depois de tudo que eu passei. Sim. Então, assim, quando a gente A gente vive uma vive, coisa, com certeza. você vai com outro gosto atrás, né? Porque eu falei, eu vou engravidar de novo, mas eu não vou passar por isso de novo. Então, foi isso que me fez começar a estudar tantas coisas que eu não estudava na faculdade, que eu não estudei na É um campo residência. obscuro, né, pra gente. E na vida Sim. prática a gente vê a E necessidade que de é uma muitas coisa coisas. também nova, né? Que demora a chegar nos protocolos das sociedades, né? Sim. Dos livros textos. Mas quando a gente passa uma perrevidência, aí eu fico, meu Deus, eu preciso estudar, preciso descobrir algum caminho diferente, né? Eu quero engravidar, mas eu quero engravidar com mais saúde. Eu quero ter uma E gravidez que poucos saudável. médicos valorizam, né, Marília? Assim, A maioria das coisas, sim. essa semana eu atendi uma paciente que chegou a fazer uma fertilização, não comigo, outro colega. Aí depois eu fui ver os exames dela da época, da FIV dela. Ela só usava ácido fólico. Triste, né? Mas Fiz o que é que assim, você isso ainda é suplementava? comum. Ácido fólico. Aí eu fui ver vitamina D baixa, complexo B baixo, ferritina lá no chão. E ninguém. É. Enfim, então, assim, é muito importante a gente se preparar para uma gestação. E isso, Sim. seja uma gestação natural, seja uma gestação por tratamento, você tem que preparar, né? E quando a gente vai, já entrando, né, nesse assunto também, que tá tudo, pra mim é tudo uma coisa só, Malu. É sim, claro. Assim, você reconhecer a sua fertilidade, você zelar, eu sempre falo isso. Gente, a gente passa a vida inteira Evitando. rejeitando a nossa fertilidade. O medo é tão grande de engravidar e você tem que usar qualquer coisa, não importa se vai aumentar seu risco de câncer de mama, de trombose. O que importa é que você não engravide. Então, assim, não interessa os efeitos colaterais, se eu vou inchar, se eu vou ter depressão, se eu não vou ter libido, contanto que eu não engravide. E a gente passa uma vida inteira, assim. Muitas mulheres, elas começam a utilizar os contraceptivos, muitas vezes hormonais, na adolescência, ou por causa de espinha, de cólica. E elas usam a vida inteira, chega ali com 30 anos ou mais. Se muitas fosse vezes 30 era mais. bom, né, gente? E ela fala assim, agora eu quero engravidar. Agora é E pra aí ela ontem. para. E o que acontece? Ela nunca conheceu a sua fertilidade. Ela nem sabe como é o seu ciclo. Ela não sabe o que é ovular. Ela não sabe o que é ovular. Ela não sabe o que é uma vida sexual livre de hormônios. O que é a libido normal dela. Não, Marília, tem umas pacientes que ela não quando se eu conhece, suspendo assim, entendeu? anticoncepcional. Ela é outra pessoa. Doutora, que coisa horrível. Eu tô cheia de espinha, tô inchada, tô um porre, TPM. Eu falo, você é assim. Ah, eu disse, bem-vinda. Mas o pior Bem-vinda. é que Isso é ser mulher, né? Você é assim. E muitas vezes, Malu, por que tá tão ruim quando ela para o anticoncepcional? Porque ela não tem saúde. Então, a fertilidade e o ciclo menstrual, ele é um termômetro da saúde da mulher. Se você não consegue viver sem um anticoncepcional, porque você tem cólicas desesperadoras, um fluxo anormal de sangue, Vai porque investigar. você tem uma TPM grande demais, porque você fica muito cheia de espinha, sinto muito, isso não é normal. Então, você não é saudável. Você tem que descobrir o que está acontecendo e tratar que não é com hormônio. Né? O que o anticoncepcional faz? Ele camufla tudo Mascara, isso, né? mascara, e aí muitas vezes aquela mulher não dá um diagnóstico de uma endometriose que ela tem. Porque ela passou a vida inteira sem menstruar, ela não sabia Sabe que nem se ela tem ela cólica. não sabia que ela morria de cólica, porque ela nunca parou de tomar, e ao invés dela investigar a cólica e saber que ela tinha uma endometriose, que ela poderia ter descoberto 20 anos atrás, ela descobre com 38, porque ela não se conhece. Então, ela não sabia que ela tinha um fluxo gigantesco, e aí quando a gente vai olhar, ela tem uma adenomiose, ela tem um monte de problema que ela deixou de conhecer, porque ela não se permitiu ciclar, ela não se permitiu menstruar. Então, é como eu falo, do mesmo jeito que quando uma paciente traz um gráfico do MOB
Ela me dá muitas informações da saúde dela como um todo, do ciclo menstrual, dos hormônios. Quando a gente conversa com a mulher, que a gente fala como é seu ciclo menstrual, e isso não vale para quem usa anticoncepcional. Eu falo, você não menstrua, né? A gente Sim. fala, é um sangramento de privação. Você dá hormônio, você tira, sangra. Você dá hormônio, você tira, sangra. Não é menstruação de verdade, né? Sim. Quando uma mulher menstrua, que você conversa, quantos dias você tem de fluxo? Você tem muita cólica? Como é o volume do fluxo menstrual? Você tem sangramento de escape fora da menstruação? A gente consegue ter uma noção muito clara de como, se aquela mulher é saudável ou não da parte reprodutiva. Será que ela já, pela conversa, já... Ah, olha, eu fico 6 meses sem menstruar. A gente já pensa, ou ela tem um distúrbio hormonal aí, de uma prolactina alta, alguma coisa, ou ela tem um ovário policístico, ou ela tem uma SOP, e aí a gente já tem que investigar e tratar. E eu sempre falo, para quando você quiser engravidar, não ser aquele desespero, porque é uma corrida contra o tempo, porque ela já tenta tarde. A doença está muito pior, porque ela ficou evoluindo ali 20 anos, 30 anos, sem nenhum tratamento mesmo adequado. O que os olhos não veem, o coração não sente, então ela não vê o problema, ela não se preocupa de melhorar a alimentação, de fazer atividade física, de corrigir as deficiências nutricionais, porque está tudo ótimo, ela acha que está tudo ótimo, né? Sim. E aí, na hora que ela para, surgem os problemas, aí ela quer engravidar, não consegue. É quando a gente vai investigar. Ela tem endometriose, ela tá com as trompas obstruídas, ela tem um sangramento de escape fora da menstruação, às vezes ela tem uma endometrite. A gente descobre 10 diagnósticos. Aí ela fica, meu Deus, eu falei, mas você nunca deixou seu corpo dar os sinais desses problemas, né? Então, outra vantagem sempre que a gente fala de não usar mesmo, de fazer um método natural, é esse autoconhecimento. Você conseguir diagnosticar, né? Você monitorar a sua saúde reprodutiva, porque a fertilidade é o maior bem que a gente tem. E a gente tem que cuidar dela a vida inteira. E a gente não cuida, a gente rejeita a vida inteira. Aí na hora que quer um filho, a gente fica igual um desesperado. Mas você não ligou para ela, você não cuidou dela a vida inteira. É como um jardim, uma flor, né? A sua fertilidade você tem que zelar. É a sua saúde, são seus ovários, são seus óvulos, tão valiosos, né? Que no fim ele dá... Sim. Da vida reprodutiva, você vivencia isso todos os dias, né? As mulheres desesperadas porque tem uma baixa reserva ovariana, porque um ovo só conseguiu um. Então, a gente O que eu mais tem que escuto, cuidar a Marília, vida doutora, inteira. se eu soubesse, eu tinha. Eu teria feito diferente, né? E aí cabe a nós também, como formadoras de opinião, né? Como médicas, ir alertando. Pegar essa adolescente que chega ali até nós, ou uma mulher jovem, e já mostrar os malefícios e os benefícios, a importância dela se conhecer, a importância dela ter hábitos De avaliar a saudáveis, reserva ovariana. Gente, eu bato de demais cuidar, de nessa fazer tecla. exames de consultas ginecológicas, né? Fazer ultrassonografia, fazer exames de laboratório, monitorar, cuidar da fertilidade a vida inteira. E não chegar no fim e querer atrapelar tudo Resolver, e né, resolver um Marília? problema que vai ser muito mais difícil. O autoconhecimento realmente é muito importante. E o autoconhecimento, ele vai ajudar, como eu falei, a engravidar e vai ajudar a detectar os problemas. E aí você estava perguntando, né, falando no começo dessa questão da gravidez natural, né, do período fértil, e o que eu ia dizer, isso tudo está associado. Então, na hora que você se volta, né, para os métodos naturais, você vai ter uma tendência a ser mais natural em questão de cuidados de saúde. Uma coisa vai puxando a outra, né? E aí, muitas vezes essas mulheres que já vivem esse modo mais natural, elas querem muitas vezes investir na tentativa de uma gravidez natural antes de tentar uma técnica de reprodução assistida, que tem muito mais chances da gente conseguir se essa mulher vem mais cedo, porque às vezes ela vai com 42 e às vezes ela não quer ir para a reprodução assistida, por N motivos, mas a gente sabe que a probabilidade vai ser muito menor do que quando ela busca isso mais cedo. Sim, a E idade aí é o fator mais é o fator importante, principal. gente. Não tem... E eu falo, tudo aquilo que vai fazer você ser mais fértil é a mesma coisa que vai fazer você ter uma gravidez mais saudável. Então, a gente não quer só um bebê, um beta positivo. Não, acho que é bebê em casa, Né? saudável. A gente quer um beta positivo, uma gravidez saudável, um parto feliz, um filho com saúde que vai crescer e vai ser um adulto saudável. Então, a gente quer tudo isso. Eu não quero só um beta a qualquer custo. Não. Então, às vezes, eu atendo a paciente obesa, totalmente descompensada clinicamente, sedentária, comendo cheetos com Coca-Cola e quer engravidar, quer induzir a ovulação para engravidar, gente. Não tem cabimento. Você quer botar a carroça na frente dos bois, né? Você quer a força. Seu corpo não engravida porque ele vê que você não tem condições de gerar uma criança.
E muitas vezes só em você melhorar a saúde, perder peso, controlar os carboidratos, melhorar a resistência à insulina, fazer atividade física, a mulher ovula e engravida. Muitas vezes isso acontece, né? Quando ela tem uma causa metabólica para infertilidade, principalmente mulheres de ovário policístico, mulheres que estão com resistência insulínica, Sobrepeso. mulheres obesas, muitas vezes ela engravida quando melhora a Sim, é a saúde. primeira medida, né, Marília? Primeiro tratamento do primeiro ovário tratamento. policístico. Então, às vezes eu recebo, doutora, eu vim para fazer uma FIV, SOP. Primeiro que FIV não é a primeira indicação de uma Sim. SOP, né? Então, primeira coisa, eu digo, quer saber a notícia boa e a ruim? É a mesma notícia, só depende de você, né? Então, Depende tem muito que mais. Eu falei, a gente vai mostrar o mudar, caminho. mudança de estilo de vida. Mas fazer, só quem pode fazer é você. Sim, Né? com E aí, certeza. essas pacientes que chegam lá com SOP, né, que querem muitas vezes induzir, querem não sei o quê, a primeira coisa que a gente tem que falar é, melhora a saúde. E o que a gente vê, como você comentou, né, que a paciente, ainda tem muita paciente tomando ácido fólico, né, sem repor nenhum nutriente. A gente também vê a paciente totalmente compensada clinicamente, vai fazer uma FIV, a probabilidade de não dar certo, o índice de falha aumenta absurdamente. Com certeza. Então, ela faz, às vezes, 2, 3, 4, 5 e nenhuma dá certo. Eu falei, pode fazer 20. O seu corpo tá gritando pra você que ele não é capaz de gerar um A bebê. gente tem que se preparar, gente. Você tem que preparar o seu corpo para engravidar, seja uma gravidez natural, seja uma gravidez por reprodução assistida. Se você não prepara o seu corpo para aquilo, a não ser que você já seja a rainha da saúde, né? Aquela pessoa assim, sempre saudável, bem nutrida, atividade física, sono em dia, maravilha. Não precisa se preparar, não. Quem é essa pessoa, Marília? Pode, tem dessas, eu acho que tem. Ai, gente. Mas você tem que preparar o corpo para engravidar. É questão de responsabilidade. É a gente preparar para receber um bebê. Você vai gerar um ser humano dentro de você. Você quer gerar um ser humano sedentário, tomando Coca-Cola? Olha aí, não tomem Coca-Cola. Não, toma não. Gente, eu sou muito chata. Eu sou muito chata com os pacientes. Eu sou mesmo, eu fico no pé. Porque tem muitos estudos que mostram, né? Como não. faz diferença. Não vou falar mal da Coca-Cola aqui, né? Senão vai viralizar meu podcast. Mas eu acho uma Assim, refrigerantes em Pra forma mim, geral, refrigerante, eu né? acho. Alimentos Mas é porque- industrializados, esses salgadinhos, eu vou nem falar nomes comerciais, mas salgadinho de Você já falou. pacote, essas porcarias que a gente sabe que Não, eu faz eu mal, também, que eu não, concordo. piora a gravidez, mas piora a sua fertilidade também. Você vai ser uma pessoa inflamada, você é uma pessoa desnutrida, você não tem uma boa produção hormonal, você não produz bem sua progesterona, sua melatonina, porque você não dorme, você é estressado, seu cortisol é alto, seus hormônios não estão em equilíbrio. Então, assim, você não é saudável, você não vai engravidar. Você pode até engravidar e pode dar tudo certo, né? A gente sabe o que acontece. Sim. Mas as chances diminuem muito. Então, a primeira coisa que eu falo quando chega uma paciente até mim que fala, eu não estou conseguindo engravidar, eu quero melhorar minha saúde para engravidar. Primeira coisa, você precisa rever todos os hábitos da mulher. Eu faço uma anamnese bem completa. Que horas você dorme? Do casal, né, Marília? Do casal. Contexto familiar. Do casal. Eu pergunto logo, contexto familiar. Gente, o casal, eu falo, a mulher não engravida sozinha, né? Depois que o menino tá na barriga, é tudo com ela. Mas até chegar lá, é os dois. Nem tem nem o que discutir. E o que é muito difícil botar isso na cabeça do homem. Né? Então, quando a gente vai tentar investigar uma mulher, né? Eu sei que vocês têm já os protocolos, as formas de seguir. Não, mas eu sou bem da sua pegada, viu, E Marília? aí, Sou eu bem da sei, por isso que eu pegada. encaminho porque que a reprodução assistida manda Eu para sou Maria bem da sua Luísa. pegada, assim. Então, assim, eu sempre vou conversando, eu adoro desenhar, explicar para as pacientes. Eu falo o que eu preciso para engravidar, né? Então, a gente tem que começar por aí. Primeira coisa, para ter um bom embrião, eu tenho que ter um bom óvulo, mas eu tenho que ter um bom espermatozoide. Se a mulher tem uma saúde maravilhosa, ela vai ter uma qualidade de óvulo melhor. E se o homem tem uma saúde péssima, o espermatozoide dele vai ter uma qualidade pior. Vai ter mais alterações de DNA, E vai é se cada vez degradar mais comprovado rápido. isso. A participação Vai do ter uma motilidade espermatozoide. pior, vai viver menos tempo, vai ter formas alteradas, a genética ruim. Por que não engravida? Porque o homem é obeso, sedentário, fuma, bebe todo dia, é todo inflamado, come tudo errado. A qualidade do espermograma dele vai ser péssimo. E o que muitas vezes a gente via antes, né? Que muita gente pensava que, o espermograma é ruim, não tem jeito, é só FIV. Mas a gente já sabe hoje que, assim como a fertilidade da mulher é um reflexo da saúde da mulher, o espermograma é um reflexo da saúde E masculina. mais ainda, gente, o espermograma, eu digo isso direto, o Demais. espermograma é um exame dinâmico. Sim, O homem faz o espermograma hoje, daqui a 3 meses é totalmente pode diferente. ser completamente diferente.
Exatamente. Ele usou alguma coisa, ele emagreceu, ele... E os Enfim. homens, eles têm esse medo ainda de fazer um exame e dar ruim e ficar com aquele estigma. Porque isso tem um preconceito ainda muito grande, né? Na cabeça Tem o dele mesmo. peso, né? E eles muitas Da vezes não querem masculinidade, né? fazer, com medo de descobrir que o problema é eles. E aí eles não fazem. Mas eu já gosto de falar isso de cara. Eu falo, olha, exceto alguns casos de exceção mesmo, né? De alguma doença mais grave, que é uma que não produz espermatozoide, alguma alteração genética. A grande maioria das alterações de espermograma conseguem se melhorar de forma mais fácil até do que os problemas de fertilidade da mulher. Então, a espermatogênese, que é a formação do espermatozoide, ela vai durar mais ou menos 90 dias. Um espermograma de hoje e um espermograma daqui a 3 meses e daqui a 6 meses Gente, é outro. essa aí Parece que é a grande outra diferença, pessoa. né? É, O e eu homem falo, produz de sim. 3 em 3. Eu digo, olha, Eu o falo, homem é como produz. se fosse assim. O que você está vendo hoje é um reflexo de 3 meses atrás. Então, não adianta também você fazer melhoras e querer repetir daqui a um mês. Você tem que dar um tempo para o seu corpo melhorar. E a nossa saúde também não melhora assim, né? O nosso corpo estava a vida todinha pelejando ali com tudo de dificuldade que a gente coloca. De repente, ele vai se estabilizar, ele vai melhorar a sua produção hormonal, vai melhorar a sua saúde, vai desinflamar. E aí a gente vai tendo essa melhora. Então, muitas vezes, quando o homem não quer fazer de cara, né? Que às vezes a gente sabe que tem uns casais que têm essa dificuldade. E aí eu falo, então vamos melhorar a saúde dele. Porque se a gente sabe que vai melhorar, então mesmo sem estar vendo, eu sei que vai melhorar o exame dele. E aí muitas vezes a gente vê os exames, aí tem várias coisas alteradas, a gente mostra pra eles. O homem, ele é muito racional, ele precisa ver, né? Tá aqui, ó, isso aqui vai atrapalhar, a gente tem que melhorar. E aí, muitas deficiências nutricionais, a gente já sabe que muitos estudos mostram que muitos suplementos melhoram a qualidade do espermograma, né? Ômega 3, coenzima Q10, vitamina D, vitamina A, vitamina E. A dificuldade é fazer o homem tomar essas 10 cápsulas que eu falo, olha, você pega, bota na mão dele, dá água, mas ele Menina, eu toma. dou essa dica, olha, você depois do café da manhã, Bota na é igual boca lá em e casa. manda Não, lá em tomar. casa tem uma cestinha assim, ó. Acabou o café da manhã, vamos lá tomar. E a gente sabe que muitos suplementos melhoram muito o espermograma, também não é da noite para o dia. Então, quando eu tô com essas pacientes, e muitas vezes eu falo, olha, não cria uma expectativa a curto prazo, porque quando eu faço os exames, que vejo que tem muita coisa para melhorar, você pode até engravidar no primeiro mês, mas a gente não vai esperando isso, porque o seu corpo vai levar um tempo para melhorar, né? Para o seu corpo entender, para a sua produção hormonal melhorar, para os seus óvulos melhorarem. E o homem é a mesma coisa. E aí a gente manda fazer atividade física, ajustar o sono, reduzir álcool, parar o cigarro, o que a gente puder. Eu Todas as escrevo medidas. muitas medidas. E aí a gente começa a investigar se voltar para a mulher, né? Então, na mulher, o que é que a gente precisa? De uma boa ovulação. Então, precisa fazer aquela ultra com controle de ovulação para saber se ela ovula ou não. E pelo ciclo menstrual, a gente também tem essa noção, né? Avaliar o que melhora a qualidade de óvulo, assim como o homem, a saúde da mulher. Né? Ela precisa ser uma pessoa desinflamada, uma mulher que dorme bem, que tem boa produção hormonal, que tem uma boa alimentação. Suplementação melhora, porque tem muitos suplementos antioxidantes. Melatonina, já tem estudos que mostram a melhora da qualidade dos óvulos. Então, muitas coisas a gente consegue fazer para ajudar na melhora do óvulo. E isso é o quê? É só a primeira parte, né? Para formar um bom embrião. E aí, formou um bom embrião, você precisa de uma boa trompa. Então, a gente vai investigar a trompa. Se a trompa tá boa, o embrião tá bom, você ainda precisa de um bom endométrio, senão não vai implantar. E aí, a gente vai investigando tudo e tentando melhorar cada departamento, né? Uma coisa de cada vez, ou às vezes tudo ao mesmo tempo, mas eu falo, são várias frentes, assim, que a gente tem que agir. E é muito importante, Marília, que eu tenho certeza que o seu atendimento é assim também. A gente explicar cada passo para essa paciente. Tudo. Então, E o porquê de cada coisa, às né? vezes a paciente chega, ela não sabe os passos. Sim. Né? Assim, no meu caso, no tratamento ela não sabe o passo de estimulação, procedimento, Sim. vai acontecer isso. Ela fica perdida, né? Sua chance em cada passo. Sim. Isso é muito importante. Então, quando você conhece o seu processo, você conhece a sua jornada, tudo vai fluir mais facilmente. Você vai ficar pé no chão, né? Sim. E se a gente não faz isso, o que eu já anotei? Se uma outra paciente, você não perde esse tempo ali, ganha, né, esse tempo com ela para explicar, olha, a gente tem essas opções aqui. A gente vai fazer isso aqui por esse tempo, depois a gente vai tentar isso, depois a gente vai tentar isso. Se depois desse tempo a gente não conseguir, então, assim, ou você vai partir para um outro tratamento, se for uma opção, ou se não for, a gente vai continuar insistindo até quando você quiser. Mas as etapas são essas. Quando a gente não faz isso, ela faz a primeira etapa do que a gente pediu, vem um mês, não conseguiu, engravidou, ela some.
Porque muitas vezes ela desanima, né? Ou pula Ela etapas, né? desiste, ela não sabia que a gente tinha outros passos, outras coisas ainda a fazer, e muitas vezes essas pacientes de infertilidade, quase todas, né? Elas já vêm muito sofridas, elas já passaram por muitos médicos, elas já fizeram muitos exames, elas têm aquelas A fases, né? bagagem é pesada. Ela já vem com uma pasta enorme, ela vem com aquela fase, tem as fases, ai, agora eu tô empolgada, vou tentar tudo de novo, aí daqui a pouco ela desanima, não vou tentar mais não, acho que eu não vou ter filho, aí vai de novo, e a gente conhece, a gente sabe que elas passam por isso. E aí, o principal, eu falo, tudo isso que a gente vai fazer, a gente quer que você engravide, mas assim, se você não engravidar, isso vai gerar muitos frutos de saúde, para a sua saúde, para você viver muito, para você não ter um câncer, para você não virar diabética, para você não ter um Alzheimer. Sim. Então, tudo que melhora a saúde vai melhorar a fertilidade. Então, não tem como você querer ficar mais fértil sem cuidar da saúde. Você não quer, mas eu não quero fazer uma dieta restrita, assim, não quero tirar isso nem aquilo, eu não tô com preguiça da academia. Você vai vir 5 anos aqui, você pode até engravidar, mas você não tá trabalhando a seu favor. Não tem como melhorar a fertilidade sem melhorar a saúde. Ah, então tá bom, mas eu tô com preguiça de fazer isso tudo, eu vou pra fertilização. Ela vai e volta muitas vezes, porque aquele mesmo corpo que não era capaz de gerar uma vida naturalmente, muitas vezes ele também não vai gerar através da Porque as reprodução. pessoas acham que reprodução ajuda É em como se tudo. fosse um processo 100%. artificial que vai pular, você vai botar o menino Não grávido é na barriga. 100%. E não é. Não é 100%. Você tem que se preparar também para aquele processo. Você precisa ter um corpo saudável para receber um bebê. Com certeza. E gerar um bebê. O que ela vai pular, principalmente, é a etapa da fertilização. A etapa da trompa. Mas Sim. o corpo que vai gerar, o endométrio que vai implantar. Se for uma mulher que não está saudável, ele não vai receber esse E às embrião. vezes, Marília, o que eu percebo é que vem sem diagnóstico, muitas vezes. Sim. Né? Então, assim, às vezes é uma causa, eu vou até falar sobre isso, né, já, mas assim, no meu caso, por exemplo, eu quase fui para uma fertilização. Tava com remédio comprado. Quase. Tava com remédio comprado esperando menstruar. E aí depois eu descobri que eu tinha uma causa de endométrio, né? Então adiantava eu ter ido para uma fertilização, o bebê não ia implantar, né? Então às vezes a gente chega sem diagnóstico, Muitas né? vezes, Muitas né? vezes. Então assim, por exemplo, endometrite, gente, é uma febre de endometrite. O que é isso, Uma né? febre. A gente até já conversou sobre isso, né? Então assim, às vezes ela não tá engravidando porque ela tem endometrite. E o pior é E que às ninguém vezes investigou. ela já teve umas 3 falhas de implantação E e ela nunca investigou. Gente, gestação se você tá com um química. embrião saudável, colocou na mulher e ele não desenvolveu, o problema não tá no embrião, o Investigue. problema tá na mulher. Investigue. Então você tem que investigar, senão você vai fazer isso 50 vezes e vai dar errado todas. E assim, essa né? semana eu atendi uma paciente com 3 gestações químicas. Aí As ela pessoas têm uma foi- ideia de que gravidez química não é gravidez. Não, Não precisa Marília, investigar, ela foi para um normal. colega, indicaram uma FIV, porque ela teve 3 gestações químicas. Indicaram uma FIV para ela fazer estudo genético do embrião. Eu fiz, espera aí. A principal causa de gestação alteração, química é endometrite. Endométrio, né? É endometrite. É defeito de falha de implantação. Gente, tem que investigar a endometrite. Então, ou você faz uma esteroscopia, ou você vai tratar empiricamente, enfim, depende Sim. muito de cada caso. E às vezes essa paciente vai engravidar rapidamente. Né? E aí, não dá eu pra sempre, pular uma coisa que eu etapas. falo, a gente sabe que, se a gente for ver os protocolos, as diretrizes, eles orientam que, investiga abortamento depois do terceiro. Gente, eu acho isso o fim da picada. Só sabe quem não teve. Gente, é como se a gente tá falando de uma vida que se perdeu. Não é uma coisa qualquer, não é um exame que deu positivo e depois deu negativo. Foi o seu filho, que poderia estar aqui hoje, ele veio para sua barriga e ele morreu. Então, é isso que é um Marília, aborto. os planos de saúde têm raiva de mim. Eu já recebi cartas. Pare de pedir esses exames. Porque teve uma perda, eu já investigo. Eu Se também. foi pra mim, gente, Investigo marca uma todos. consulta comigo, Falei, eu vou gente, investigar. é um filho. Investiguei. Você vai esperar perder 3 filhos? Porque não é um aborto. Eu falo assim, você vai esperar morrer 3 filhos para investigar? Porque, às vezes, é uma fatalidade, é uma alteração genética, era uma coisa que a Isso, gente às não vezes é poderia evitar. aleatório. Mas, às vezes, não é. Às vezes é uma E você vai trombofilia. partir do pressuposto de que era uma coisa... Não. Muitas vezes você pode investigar e evitar outras perdas. Né? E o que foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu vim com essa mentalidade de que, gravidez química não é nada. O que foi o que aconteceu comigo? Eu dei importância? Não. Pois eu ia lhe perguntar. Você Não teve tem essa sua primeira importância. gestação química e não investigou? Mas ninguém investigava, Malu. Há 5 anos atrás, eu não tinha essa Você não mentalidade. marcou consulta comigo? Não, investigava não, Malu. Ninguém investigava. As Não, pessoas a não gente- valorizavam. A gente não tinha essa cabeça. 5 anos atrás, não, né? Muito mais. Maria Clara que tem 5 anos. Acho que faz uns 7 anos atrás. Então, assim, foi depois de tudo que eu vivi que eu mudei todas as minhas condutas. E depois eu achei que não era nada, engravidei de novo.
tive um aborto, só que mais tardio. Meu Deus, será que se eu tivesse investigado na primeira, eu não poderia ter evitado esse aborto? Eu não poderia ter evitado uma gravidez tão complicada de Maria Clara? Então, o nosso corpo, muitas vezes, dá um sinal. Às vezes, aquele bebê que não conseguiu desenvolver já é um sinal de que tem alguma coisa errada. Então, não é normal ter aborto. Ah, é normal ter... Não, não é normal. Pode acontecer, é comum, mas normal não. Sim. Normal é o quê? Fecundar, implantar, evoluir a gravidez, nascer e ir para casa, né? O normal é uma gravidez evoluir. O normal não é perder um bebê. Então, assim, se a gente perde um bebê, a gente tem que investigar aquela mulher. Porque muitas vezes a gente vê nos exames de sangue já várias coisas alteradas. Às vezes ela tem deficiência de coisas tão simples. Às vezes não é nem endometrite, às vezes é uma deficiência de Às vezes progesterona. é um exame de Às imagem. vezes ela tem uma Marília. resistência insulínica, ela tá toda descompensada clinicamente, então aquele corpo não consegue receber um bebê. Então, assim, Às são vezes ela tem um muitas pólipo coisas. E ninguém diagnosticou. E aí a gente não investiga porque, na minha cabeça, é como se a gente estivesse fazendo pouco. Então, se preparar para engravidar é a mesma coisa, né? Então, vamos esperar. Não, ao invés da gente esperar perder, vamos pelo menos, não que você tenha que sair já igual uma louca investigando todas as possíveis causas de um aborto, mas vamos pelo menos preparar o terreno, preparar para plantar a semente, né? Porque se você plantar uma flor no asfalto, Não pega. pode plantar 50 flores, não vai nascer. Né? Não vai brotar a flor. Então, a gente precisa preparar o terreno. E muito, muito, muito comumente a gente pega uma paciente e a gente vê ela metabolicamente descompensada, cheia de doença autoimune, então é um sistema imunológico totalmente em desequilíbrio. A chance de ter falha de implantação, de ter uma complicação, também é alta, de ter aborto. Então, às vezes, ela tem 3 doenças autoimunes, resistência insulínica, e às vezes não é gorda, não, é magra, não é obesa, né? É magra, mas clinicamente ela não é saudável. E isso influencia a gestação, né? 100%. A gente sabe 100%. A gestação saudável tem a ver com como você engravidou. Sim, e muitos dos problemas que a gente tem lá no fim da gravidez acontecem na implantação. E a gente tem que lembrar, manifesta gente, no que fim. aquele bebê que está na sua barriga, numa gestação que não é saudável, vai ter no futuro uma complicação para engravidar também. Não só isso, né? Ele tem mais chances de ser hipertenso, de ser diabético, de ser obeso. Então, um bebê que é gerado numa mãe saudável, ele vai ter muito mais saúde. E a gente não tá falando só do nascimento, não. Na vida adulta, ele vai ter muito mais saúde quando ele for adulto do que um bebê gerado no corpo de uma mãe que não é saudável. Né? Então, se a gente compara ali a mesma genética... Eu tinha uma paciente que um dia ela me comentou isso, né? Eu conversando sobre isso, ela estava na consulta com a mãe. E aí ela falou, doutora, eu tive 2 filhas em momentos completamente diferentes da minha vida, uma diferença assim de uns 5 anos. Eu estava em fases diferentes da vida. Na primeira, eu estava super sedentária, super estressada, vivendo um momento super difícil. Eu comia super ruim, foi uma gravidez difícil, eu tive diabetes gestacional. Foi uma gravidez, assim, chata, complicada. A outra foi 5 anos depois, quando ela realmente ela tinha até mudado de cidade, ela disse que estava mais saudável, estava fazendo exercícios, tinha emagrecido, foi outra coisa. Ela disse que se exercitou a gravidez toda, fez tudo diferente, né? E as 2 hoje são irmãs adultas. Uma delas, eu estava fazendo pré-natal nessa época. E ela fala, minhas filhas são completamente diferentes. Essa daqui, ela é completamente saudável, magra, se exercita, come bem. Até os hábitos alimentares são diferentes da outra. Que criaram na mesma casa, cresceram no mesmo ambiente. Mas talvez a gravidez e os primeiros 2 anos, que são determinantes, né? Os primeiros 1000 dias... foram totalmente diferentes. E hoje elas são completamente... A saúde das 2 é completamente diferente. Né? Então, quer presente maior para você dar para o seu filho do que ter a chance de ser gerado num útero saudável, né? Nascer no tempo certo, nascer aos 9 meses, né? Ir para casa, não ficar numa UTI, né? Ir para casa, mamar, crescer saudável, né? Não passar por tantas complicações. E tem muitas complicações que a mãe tem como evitar, mas muitas temos. Muitas coisas. Muitas dependem da gente. Muitas complicações. Isso a gente tem que deixar claro também, né, Marília? Às vezes Ai, a gente não, tá coitada, teve 3 pré-eclâmpsia grávidas. Será mesmo que a gente não podia ter evitado? Será que a gente não podia, pelo menos, ter diminuído a gravidade? Se essa mulher tivesse mais saudável, se esse endométrio tivesse melhor na época da implantação, será que se ela não tivesse mais bem nutrida, se ela estivesse suplementando, fazendo exercício, será que ela precisaria ter tido esses partos todos prematuros, esses bebês todos em UTI? Será que a gente não pode evitar? E claro que a gente pode. A gente pode. Muita coisa a gente precisa puxar a responsabilidade para o médico e para a mulher.
Porque aí eu falo, você quer engravidar de novo, a gente vai fazer tudo. A gente tem muitas chances de melhorar quando ela tem uma coisa grave. Porque muitas mulheres param na dificuldade, né? Bloqueiam, né? Ah, não vou engravidar de novo porque eu tive uma gravidez super difícil. Mas a gente tem como diminuir as chances. Preparando o corpo para engravidar, tendo uma gravidez mais saudável, as chances das complicações diminuem, né? E isso diminui as chances daquela criança ter doenças na vida adulta. E tudo isso é a mesma coisa que vai fazer você engravidar melhor, você ser mais saudável, vai fazer você ser mais fértil. Então, não se separa. O segredo de tudo está na nossa saúde, né? Cuidar Nas da nossas saúde. ações, né? E da saúde da vida inteira, né? Começa ali na infância, na adolescência. Nos nossos hábitos, na nossa alimentação, na forma como a gente valoriza o sono, controla o Tem gente que ignora estresse. isso, né, Marília? Ignora Tem. exercício, ignora alimentação. Ah, gente, eu sou fã. Eu prescrevo. Eu escrevo Eu no prescrevo receituário, porque exercício, senão ela acha que é conselho da alimentação. vizinha, da amiga. É, não pode, gente. A gente tem que. Claro que é assim, né? Agora eu vou proteger um pouquinho minhas pacientes. Às vezes tem coisas que a gente não controla, né? Infelizmente, tem coisas que eu recebo pessoas que têm alguns problemas que a gente não consegue controlar. Porque às vezes, Marília, tem gente que faz tudo isso, né? Eu atendo muito. Paciente com endometriose. Doutor, eu faço exercício, eu não Sim. tomo café, eu não como carboidrato, não como glúten, lactose, não bebo, entendeu? E a Sim, doença dela continua evoluindo. Então, existem esses casos, né? sim. Então, tem pacientes que a endometriose vai evoluir, por exemplo, e ela fazendo tudo isso, tá? Mas eu Então, sempre acho que seria pior. seria pior, mas ela, Estaria pior. mas às Ela vezes, tem que fazer a Marília, parte ela dela. fica com Mas ela aquela não pode culpa, né? achar que muito, né, como eu falei, nem sempre você vai conseguir. Não, nem tudo a gente Nem controla, sempre você gente. vai conseguir. A palavra final não é nossa. Não, jamais. Então, assim, tem coisas que a gente precisa dizer também, né? Às vezes eu tento salvar um pouquinho, assim, essas pessoas. Sim. E Elas ajudar, né? ajudar a fazer, Qual é a acolher, né? dificuldade? Vamos ver Acolher. de que forma que a gente Isso. consegue Eu tenho um bloqueio melhorar. com isso. Eu não Ah, eu consigo fazer odeio isso. fazer musculação. Então O vamos lá. que que você gosta? É dança? É. Mulher, faça Faça dança. dança Faça todo dia. qualquer coisa Não, que mas você tem que fazer gosta. Mas musculação. faça alguma... Mulher, tem. Mas a gente começa pelo... Você não gosta Pelo de que gosta, musculação, não. né, Eu Maria? Você gosto, mas gosta? eu falo porque é muito comum os pacientes dizerem que não gostam. Gente, Mas eu sou assim, apaixonada. não existe exercício melhor. Isso aí eu deixo bem claro. Eu falei, Não, qual é você o pode melhor fazer exercício? qualquer coisa e musculação. Qual é o melhor exercício? Musculação. Mas eu odeio. Aí eu mando ela fazer, ela resumindo, ela não faz, fica em casa. Eu falei, você gosta de quê? Só não seja sedentária. O mínimo que você tem que fazer, pelo menos 3 vezes por semana, de alguma coisa que você Não, gosta. tem que se mexer. E aí, a gente vê que uma coisa vai puxando a outra, né? Porque o Claro, exercício são vai os puxando hábitos. a melhora da dieta, aí vai melhorando, aí a pessoa cria gosto. Quando você começa a ver resultado do exercício, você começa a ver muitas vezes a melhora também na sua disposição, Sim. a melhora na Na sua sua saúde, libido. a sua cólica menstrual diminui. E aí você vai se animando, sua menstruação vai regulando. Então, mesmo que muitas vezes pode acontecer dela não engravidar, é inevitável ela perceber que ela tá com mais O saúde, benefício, né? Que ela né? não vai ter cólica, que as espinhas dela vão diminuir, que ela vai estar dormindo melhor, que ela vai ter mais libido, que a vida sexual dela vai Autoestima, melhorar, a autoestima, né? ansiedade, Tudo. tudo. Exercício é vida, gente. Eu sou viciada em exercício e eu realmente falo muito sobre isso. Eu valorizo muito, mas eu também tenho esse outro lado de tirar um pouco a culpa, né? Porque as pacientes que chegam, porque quando chega pra mim já tá tentando há muito tempo, já fez de tudo, eu escuto muito, doutora, você é minha última chance, né? Eu acho que você também deve escutar. Então, às vezes eu tento puxar essa pessoa lá do fundo do poço, Sim. né? E tirar um pouquinho essa culpa, porque às vezes ela tá fazendo Não. tudo, E olhar né? sempre pra frente, né? Pra frente e nunca pra trás. Nunca olhar pra trás, Malu. E eu falo isso porque, como eu falei aqui rapidinho, eu falei, se eu tivesse investigado, eu não teria passado pelo que eu passei, Você né? tem que passar, Mas eu Marília. tinha que passar. Você É a agora é minha outra pessoa. É a minha história. É. Se eu não tivesse, se eu tivesse naquele Me tempo arrepiei. investigado, Eu lhe conheci passando. se eu tivesse investigado aquela gravidez química, vamos supor, você é louca, eu vou investigar tudo. Vou fazer esteroscopia. Eu já tinha visto o que tinha de errado, eu já tinha resolvido. Minha história seria diferente, mas eu tinha que viver o que eu vivi. Talvez eu nem tivesse Maria Clara, Que eu ia dizer, Maria Clara não existiria. nem existiria, Fernando não existiria, porque seria uma Já outra seria outra história. pessoa. É. Então, assim, jamais a gente tem que olhar para trás
Porque as coisas acontecem muitas vezes da forma como tem que ser. A gente tem que olhar para frente, né? O que eu posso fazer daqui para frente? Nunca olhar para trás, porque a gente nunca pode querer reescrever a nossa história para trás. Você reescreve daqui para frente. Porque Aprendendo o que passou. aconteceram coisas ruins, mas aconteceram coisas boas. E as dificuldades que a gente vive, elas nos tornam uma pessoa melhor, elas nos fazem crescer. Eu não queria ter apagado tudo que eu vivi, não. Mas hoje, quando eu pego uma mulher ali no comecinho, Pensando se eu objetivamente. puder pensar, olhar para frente, evitar que crianças passem o que minha filha passou na cena de 6 meses, o que eu passei, que eu quase morri também. Então, assim, para que elas tenham gravidezes mais saudáveis. Então, o meu foco de estudo não era ajudar as mulheres a engravidar naturalmente, era ajudar elas a terem gravidezes mais saudáveis. Mas uma coisa tá ligada com a outra, não tem como. Você vai engravidar mais fácil, porque você vai estar mais saudável, né? Mas eu tinha que viver tudo isso. Então, assim, a nossa história a gente não tem que apagar. Vivi 2 abortos, um parto prematuro extremo, para chegar hoje e conseguir ter uma gravidez saudável, sem ter nenhum problema. E daqui pra frente é só Daqui gravidez pra frente, saudável, se Deus Marília. quiser, muitas. Quantas Deus quiser, eu tô recebendo. Olha aí. Vem beber por aí, viu? Será? Mas, Marília, será? Você pode até estar grávida, né? Não, tô não. Falando agora mais objetivamente, assim, o que é que você diria para uma pessoa que eu acho que é uma parte prática, assim. Claro que a sua consulta você fala Sim, tudo sim. isso, você explica tudo. Mas se você pudesse dizer, sei lá, 5 coisas para uma pessoa conhecer melhor o seu corpo, conhecer o seu período fértil, o que é que você diria? Primeira coisa, que é o mais óbvio, né? Que ela não tem que parar qualquer tipo de hormônio anticoncepcional que ela utilize. E a primeira coisa, se ela quer aprender o método de ovulação Bires, existe um órgão no Brasil que regulamenta o ensino do MOB, que se chama Semplafam. É Centro de Planejamento Familiar Natural. E aí, esse órgão é ligado aos órgãos mundiais relacionados ao Billings. Então, o ensino do Billings, ele é uma coisa formalizada. Não dá qualquer pessoa, eu tô fazendo, vou ensinar para minha vizinha, ela vai começar a fazer. Você pode até ensinar. Mas a gente não considera que foi o ensino perfeito que ela vai estar fazendo o método da forma perfeita. Porque existem regras, existe uma sequência, existe toda uma forma de ensinar. E as mulheres eu falo mulheres porque quase todas são mulheres, né? Que acabam sendo as instrutoras. Sim. E aí elas fazem por favor, curso. né? Porque a mulher realmente é... Mas tem casais, viu? Que instruem outros casais. Sim, mas E eu digo, é aí muito tem o difícil curso. pro homem Mas para ensinar. não tem ginecologista que ensina um Não, monte de mas coisa para mulher? não, é verdade, Tem. desculpa. Ele vai ensinar a teoria, né? É. Mas ele ensina muitas vezes junto com a mulher, né? E aí o casal ou a mulher tem os instrutores, eles fazem um curso no Semplafam, eles se tornam instrutores credenciados no site. Tem a lista de todos os instrutores do Brasil inteiro. Então, a primeira coisa é procurar um instrutor, entrar em contato. Muitos atendem online, então não tem essa limitação. Na minha cidade não tem. A gente não Aí você também atende online. 2024. Tá, não, mas falando de instrutor. Os instrutores, eu não sou instrutora do MOB, certo? Eu ensino o MOB, eu sei o MOB, porque eu estudo ele há muito tempo. Mas, instrutora credenciada, eu sempre peço que a paciente, mesmo as minhas, elas tenham uma instrutora. Por quê? Numa consulta, eu não consigo ensinar o MOB em uma consulta, mesmo que eu passe uma hora com a paciente. Claro. São muitos encontros, entendeu? Então, a instrutora vai marcar com ela, muitas vezes online. Hoje, eu acho que mesmo na mesma cidade, o pessoal acaba marcando online. São muitos encontros. E aí, ela primeiro vai explicar sobre a história, o que é o método, os benefícios, as vantagens, como ele funciona, como é o sistema reprodutor feminino, como é o gráfico. Aí, ela vai ensinar nos encontros como preencher, o que você vai observar, como você vai observar, qual horário do dia você vai registrar. Tudo isso muda. Tudo. E aí ela vai anotando. E aí com 15 dias, muitas vezes, ela faz um outro encontro. E aí, começou? Quais são as dúvidas? 15 dias, de novo, porque as dúvidas vão surgindo. E muitas vezes ela precisa de outro encontro demorado. E que nas consultas, que a gente vai também abordar outros temas, né? Solicitar exames, avaliar outras coisas. A gente não consegue fazer esse acompanhamento. Talvez até tenha um outro ginecologista, mas é muito pouco.
Então, a primeira coisa é precisa de uma instrutora, porque ela vai fazer um trabalho que é diferente do meu. Eu vou fazer esse acompanhamento, eu peço para elas levarem para mim o gráfico, eu olho, eu avalio várias vezes, eu recebo pacientes da instrutora, porque a instrutora vê que ela está com algum problema, para investigar e falar, olha, essa mulher ou ela não está ovulando, ou ela está com incompetência, Pesquise. ou ela está com insuficiência de corpo luto. O gráfico dela não está normal. E isso já aconteceu muitas vezes. Eu tenho uma instrutora que trabalha muito comigo, que é a Lidiane, que ela é daqui, está morando no Rio Grande do Sul. Então, eu já recebi vários pacientes dela com essa queixa. E sempre tem algum problema. E aí, várias eu olho, ou realmente não está ovulando, ou tem uma deficiência de progesterona, ou ela está com um vulvaginite que está alterando O muco. o muco. E aí, pelo gráfico, a própria instrutora muitas vezes detecta que essa mulher está com algum problema. A instrutora vai ajudar ela a reconhecer o padrão básico de infertilidade dela. Como é que ela vai reconhecer a mudança desse padrão para a fase fértil? Então, a instrutora, ela é, eu não vou dizer essencial, para não dizer que se uma pessoa não conseguir instrutora, ela é incapaz de fazer, mas ela faz muita diferença. Uhum. Então, tem alguns cursos online já, tem alguns ginecologistas que fazem cursos. Eu tenho um que eu fiz com a Cibele, mas mesmo no curso a gente tem participação da Lidiane, que é instrutora, e a gente orienta que a pessoa também faça. Porque a instrutora vai pegar seu gráfico e vai analisar, e vai te ajudar. Olha, vai pegar na sua mão e só vai soltar quando você tiver Fazendo sozinho. desenrolada. Quando você aprender. Algumas mulheres vão aprender em 2 meses, já tô craque, e outras vão levar mais tempo. Vai variar também das características daquela mulher. Então, a primeira coisa é essa, né? A segunda é procurar uma instrutora. A terceira coisa é conversar com o parceiro. Porque se a mulher quer viver isso e o homem tá em outra vibe, pode até Total. tentar, mas o índice de falha vai aumentar. Um método comportamental tem que ter a colaboração do esposo, do parceiro. Não tem como. Sim. Né? Porque vai ter dias que ela vai precisar fazer abstinência. Aí ele vai ficar com raiva, não vai querer, vai exigir, vai ficar insistindo, aí não sei o quê. Vai falhar, vai gerar um estresse dentro da relação que não é o objetivo. Pelo contrário. Sim. O método ele tem que unir o casal, né? E não gerar uma crise conjugal. Então, a outra coisa é essa. E muitas instrutoras, eu já conheci várias que disseram que só acompanham a mulher se pelo menos uma das reuniões o esposo participar. Porque ele precisa saber do que se trata. Até para ele confiar, né? E entender que existe uma ciência ali. Que o que demora muitas vezes é do homem saber o que funciona. Então, ela precisa também disso. E precisa, de preferência, que ela tivesse um ginecologista que tenha um mínimo de noção. Apoiasse, né? Ou, Claro. ou pelo menos, se ele não Apoiasse. tiver noção, porque realmente eles não vão ter, que não é culpa, porque a gente não aprende, né? Eu só sei sobre isso porque eu estudei isso por fora, porque a vida, assim, trouxe pra mim. Tem coisa que vai no seu caminho, que a gente não escolhe, né? Que aparece na sua vida. Mas a gente não aprende, a gente aprende o contrário. Então, pelo menos um que respeite a decisão dela de fazer, porque o que a maioria delas Não, acho que tem acontece que apoiar, é Marília, que não dá pra mas você o que fazer a isso. maioria faz é desdenhar, né? Achar, você vai ter que voltar aqui todo ano. Porque eu não conheço nenhuma mulher que faz método Billis que tem 10 filhos. Não conheço. As que eu conheço que tem 6, 7, que eu tenho pacientes que tem, elas Eu não sei. fazem. Elas têm porque elas querem. Fiz ultra em todas. Elas não têm 7 filhos porque elas fazem o MOB. Elas têm porque elas não fazem o MOB. Porque elas querem ter essa Elas quantidade querem. de filhos. Elas fazem o Então, móvel pra tem ter. gente que olha e fala, esse pessoal, esse MOB não funciona não. Olha ali, a mulher com 5 filhos, com 6. Mas ela quer, gente. Mas ela não faz o método. Essas muitas vezes não fazem, mas elas sabem. Não, elas fazem pra engravidar. Não, elas nem fazem. Elas estão assim, tranquilas, na vibe. Porque a pessoa que já tem 6, 7 não fica naquela nóia, né? Eu quero. Ela vai, na hora que Deus mandar, ela recebe. Ela nem faz nada, ela nem se preocupa com nada. Ela vive assim, tranquila. E elas não fazem. Eu não conheço ninguém que teve 5, 6 filhos porque o método fica falhando, ela fica engravidando. Eu não conheço. E quando eu tenho uma paciente que faz o método Billis e que ela engravida, a primeira coisa que eu pergunto, que ela não queria, por exemplo, engravidei sem querer. Deixa eu ver seu gráfico. Você engravidou, realmente foi falha do método, porque 100% perfeito de seguro não existe nada. Não tem nenhum método. Existe um índice de falha, né? Claro. Mas a eficácia é 98%, é igual de uma pílula anticoncepcional. E será que foi falha do método? Você fez tudo perfeito? Ou você realmente arriscou um dia, sabia que não, mas eu achei que não era, fiquei na dúvida. A maioria é porque arriscou algum dia e pronto. Mas o que a gente vê também é que é um método que ele acaba lhe chamando mais para essa abertura à vida.
Porque você está em contato com essa realidade da ovulação, da possibilidade de uma gravidez todos os meses. Diferente de você usar um método que você só vai se preocupar daqui a 5 anos. Com certeza, Que você nem lembra que gravidez que existe. realmente a natureza é maravilhosa, gente. Quando você tá ovulando, tudo muda. Exatamente. É como se o seu corpo Eu todo ovulo, eu mês, sei o que é isso. o seu corpo Eu não- todo mês está lhe lembrando que ele está se preparando para Pra receber uma vida. gravidez. Então você Então- muda, você tem até um meme, né? Que é a mulher na menstruação e a mulher acabada, assim. Aí a E mulher ovulando, ovulando é o auge da mulher. a mulher lindona. A mulher tá disposta, a mulher tá com libido, ela tá se sentindo bem, a autoestima tá melhor, ela é outra mulher. E todo mês, né, a perfeição do ciclo menstrual, né, das mudanças hormonais, aí você vê a característica do muco. O que é aquele muco que desce? É o folículo que está crescendo, o estradiol está aumentando, e aí o seu corpo está liberando o muco. Por quê? O que o muco faz? Primeiro, ele vai abrir o útero, porque ele era um tampão espesso que estava ali fechando. Ele abre. Quando a gente examina, faz o exame especular numa paciente que está ovulando, nem precisa eu perguntar a ela. Eu vejo o colo do útero dela, fica assim, aberto. É diferente da mulher Pronto infértil. para um espermatozoide Ele tá passar. ali, o seu corpo tá ali abrindo as portas para receber os espermatozoides. E o muco, ele vai nutrir o espermatozoide, ele vai servir de canais para o espermatozoide navegar, subir e chegar no seu óvulo. Então, o muco tudo não é só perfeito, para mostrar gente. que você tá fértil, ele é necessário para a fertilidade. Então, ele desce para que o espermatozoide suba. Ele abriu. Então, na hora que você vê aquele muco descendo, você já sabe. Primeiro, tem um folículo crescendo. Tá se preparando para ovular. Meu útero já está aberto. Se eu namorar, o espermatozoide vai subir. E o espermatozoide, com a presença do muco fértil, ele vive mais dias do que de uma mulher infértil. Então, a mulher infértil, sem muco fértil, o espermatozoide morre muitas vezes em poucas horas. A mulher fértil, ele pode viver 3 dias, 4 dias. Exatamente porque a natureza é perfeita. A natureza quer que a gente procrie. O nosso corpo, ele é feito para isso. Então, Olha aí, gente, não só sou eu que tô povoando esse mundo, Marília também. Se dependesse de mim, os pacientes iam 10 Porque filhos. eu, pra todo mundo. E aí, o próximo? E aí, vamos? Eu fico também. Demais. Aí eu falo para os pacientes, não é só com você não, eu faço isso com todos. E aí, o muco tá saindo para o espermatozoide subir. Então, quando aquele óvulo for liberado, já tem um espermatozoide lá dentro. Se for um corpo saudável, ele vai receber aquele embrião e vai gerar uma vida. E a mulher que faz esse método, todo mês ela tá sendo lembrada disso. É verdade. E ela tende a se abrir mais a possibilidade de... Por mais que todo mês ela fique... Ai, não, esse mês eu não quero. Ai, não quero, vou seguir o método. Aí tem hora que ela fica... Mas por que é mesmo que eu não quero? Pensando bem, né? Vou arriscar aqui. Porque também se vier, qual mal tem? É só um filho. E aí vai havendo uma mudança, tanto do homem como da mulher. E às vezes os dois estão com vontade. Aí, se ela não tiver realmente um motivo sério que leve ela a não engravidar... Ou uma questão de saúde, uma questão financeira, que faça ela realmente fazer o método perfeito. Se for só, porque eu não quero mais, por quê? Porque eu não quero. A tendência é que ela se abra de novo, porque todo mês ela tá ali, ela começa a se questionar, ela começa a se abrir. E muitas vezes esses casais, realmente, eles têm mais filhos. E eu cansei de atender mulheres que vêm para aprender o MOB para evitar, e daqui a pouco elas vêm grávidas. Porque eu mudei de ideia, resolvi que quero engravidar. Então, Que isso... girou a chavinha. Isso vai mudando também, né? É uma mudança de mentalidade, não é um método. Não adianta uma mulher que vem com uma mentalidade completamente contraceptiva, que não quer filho de jeito nenhum, quer aprender o método Billis. Tudo bem, você pode aprender, e se você fizer perfeito, você vai ter a eficácia. Mas ele não é para isso. Por isso que eu falo, ele não é um método contraceptivo. Ele é para autoconhecimento, ele é para você engravidar, ele é para você evitar. Mas ele é muito mais do que isso. Ele é como a gente fala, é quase uma filosofia. O casal vive junto, é um casal que vai dialogar mais, é um casal que vai dividir a responsabilidade. Então, é muita coisa que envolve. Sim. Do aspecto humano, do aspecto de relacionamento, do aspecto de saúde. Então, os benefícios, para mim, ultrapassam e muito o fato de você simplesmente não quero mais os efeitos colaterais do anticoncepcional. Tipo, isso aí às vezes é o pontapé inicial, mas assim, vai muito É a além. ponta do iceberg. Eu falei pra você, Malu, eu vou passar do tempo, porque você começa a falar sobre esse assunto, eu desembeço, eu acho que a gente já tá bem 1h30 falando e eu não paro de falar. Ai, gente, é porque Gente, eu sou apaixonada por esse assunto. Então, você tá falando que a minha coisa vida, melhor do que uma entendeu? pessoa ser apaixonada por isso? A gente Você tem tá que fazer falando a gente o que é a minha apaixonada. vida, o que é o meu dia a dia no consultório. E são essas pacientes que eu atendo, né? E uma das vantagens das redes sociais, que eu estava até dizendo a você, né, que o meu Instagram tá abandonado, é Pois que você volte, queremos você de expõe volta.
quem é você, o que você pensa, de que forma você trabalha, o que você gosta de trabalhar. E você atrai exatamente aquelas pacientes que se identificam com você. Com E certeza. tem médico para todo mundo. Tem paciente que acha que tudo que eu tô falando é uma loucura e que vai se identificar totalmente com uma pessoa que tem um perfil totalmente diferente, né? E tá tudo bem, e que e são que pessoas bom, diferentes. né? Exatamente. Só que hoje eu vejo que o meu público é exatamente esse. Então, Sim. é o meu dia a dia. É o que eu trabalho, né? É o que eu amo fazer. E aí você chamou pra falar sobre isso, e você, ai, eu acho que a gente vai falar só 30 minutos. Malu, se você não me frear, eu vou falar aqui o dia inteiro, porque Ai, gente, acho que é isso, né, Marília? Tem muita coisa pra gente conversar, né? Você vê, fertilidade é um mundo, né? é um Uma mundo. filosofia, né? Sim. Então, é isso, gente. Conversamos hoje sobre tudo de fertilidade e de gestação natural. Muito obrigada, viu, Marília, Obrigada pelo por convite. essa Foi um conversa. Um prazer. prazer. E aí é isso, gente. Finalizamos hoje esse episódio. Não esquece de se inscrever no YouTube, no canal, ativar as notificações e lembrando que toda semana teremos conteúdo.